clubes, o repórter Eric Faria mostra a superestrutura do Fluminense. Vale das Laranjeiras. Aqui nasce o futuro do Fluminense. Mas para que esta concentração despertasse o interesse dos cartolas tricolores, precisou o clube descer ao fundo do poço, terceira divisão e o completo abandono das categorias de base. Vamos voltar ao passado. César atualmente é uma das referências do elenco profissional, só que ele percorreu um caminho de mão dupla. Foi dispensado e depois teve que ser comprado. O Fluminense me quis novamente, já nas categorias de juniores, né? Então, só que dessa vez, para ir para as Laranjeiras, já tinha empresário no meio e tudo, e eles tiveram que comprar metade do meu passe, que hoje é metade do Fluminense e metade dos empresários e tudo. Então, tiveram que pagar depois por mim, né? Um gasto extra que poderia ter sido evitado. Hoje, o clube possui a melhor estrutura do Rio de Janeiro. Uma concentração para 60 garotos em Xerém, na Baixada Fluminense. Lavanderia, refeitório, com capacidade de servir até 200 refeições ao mesmo tempo. O trabalho é feito para render atletas para o profissional do clube. A gente compete, tem as vitórias, mas o objetivo principal não é ser campeão nas divisões de base, é formar atletas e hoje estar com vários atletas jogando pelo profissional do Fluminense. E a paciência tem rendido ótimos frutos. Do atual time profissional, pelo menos 50%, 60% dos jogadores nasceram em Xerém. Por mês, o Fluminense recebe em média de 400 a 500 meninos buscando uma vaga nas 5 categorias de base do clube. Deste total, apenas 2% são aproveitados nas diversas equipes tricolores. Sinal da exigência e da concorrência. Eles vêm a pé, com os pais, de van. O objetivo é virar uma estrela do futebol. Jogador de futebol. Ser um jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Sentados no gramado, recebem as instruções. Vai começar a peneira. O garimpo. Meninos de 12, 13 anos na vitrine. A arrancada é bonita. Cabeça em pé e o toque sutil. Golaço! Hoje a gente é muito procurado, muitos atletas procuram o Fluminense para jogar pelo Fluminense. Quando você tem um bom material humano para início de processo, o resto fica mais fácil, né? Difícil é ter que dispensar 50 meninos, como fez o treinador do Mirim e ex-zagueiro do clube, Edgar. Repare nas expressões. Infelizmente as notícias não são boas. O Fluminense agradece vocês terem vindo aqui, mas está liberando vocês. Vocês estão dispensados para vocês tentarem a sorte em outro clube. E o que eu posso falar para vocês é para vocês não desanimarem. Retrato de um clube que anda esnobando nas categorias de base. 17 títulos em 4 anos. 20 jogadores com recentes passagens pelas seleções amadoras. Tudo isso com um custo de R$150 mil por mês. Não é à toa que o Fluminense ganhou quase tudo, né, no ano passado. O trabalho é muito sério e se o Fluminense continuar assim, vai render muitos frutos e bons frutos para o futuro. E se o futuro seguir os passos do presente, como o talentoso Carlos Alberto, os tricolores vão ter muito o que comemorar. Aliás, como os vascaínos. Você vai saber como funciona em São Januário a famosa fábrica de atacantes. Amanhã, na série E o Futuro do Rio. E quem está aqui hoje no nosso estúdio é o zagueiro César, um dos principais jogadores do time profissional do Fluminense e que veio das categorias de base do Tricolor, como nós vimos na reportagem do Eric. César, boa tarde. Boa tarde. Quem é formado dentro do clube, na hora de estrear no profissional, estreia com mais amor à camisa ou não? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza que sim, porque você vai criando aquele amor pelo clube desde novinho e você sempre trabalhando infantil, juvenil e júnior, você espera sempre a oportunidade de um dia vestir a camisa dos profissionais. Então, acho que aquele amor, aquela vontade aumenta. Agora, você saiu dessas categorias de base em 94, antes dessa superestrutura que foi começada pelo Parreira em 99. Hoje você convive com o Jean Carlos Alberto, enfim, tem aqui Fábio Bala,
que foram formados por essa superestrutura. O que você vê de diferença aí? Eu peguei as duas fases lá de Xerém. Foi esse momento de 94, quando eu tive lá pelo infantil, e realmente Xerém não era dessa maneira que é hoje. É uma superestrutura com alojamento, refeitório e tudo. Realmente a gente ia para as Laranjeiras, pegava um ônibus, que o Fluminense tinha um ônibus, e levava a gente, depois a gente retornava para as Laranjeiras. E hoje tem um alojamento que eu acho que facilita bastante. Não é à toa que hoje no elenco profissional do Fluminense tem vários jogadores, o elenco é super novo, então acho que facilita muito. Agora, como é que é receber um não? A gente viu na reportagem alguns alunos que não foram aprovados, foram, enfim, gentilmente convidados a procurar outros clubes. Como é que é ouvir esse não? É muito triste, se a criança não tiver uma estrutura familiar, ela realmente desiste. Porque eu tive vários momentos, eu realmente fui dispensado do Fluminense em 94 e realmente fiquei meio sem horizonte. E meu pai, minha mãe, meu próprio irmão, a minha família realmente me deu uma base para eu ir para um outro clube, que foi o São Cristóvão, em 95. Aí depois comecei a jogar e comecei a ir bem, depois em 99 eu retornei. A gente está vendo aí imagens de você em campo, atuando pelo Fluminense. Você não sente falta, por outro lado, da experiência em outros grandes clubes do Rio? Não, eu sou tricolor. Eu sou tricolor, eu sempre revelei isso e não tenho por que esconder. E eu me sinto muito feliz no Fluminense, aqui no Rio. A minha vontade realmente de jogar era no Fluminense. Eu, graças a Deus, consegui realizar esse meu sonho e estou muito feliz. Você vê hoje esses garotos jovens, o seu pai cuidou da sua carreira até uma certa fase. Você acha que esses garotinhos aí já devem sair jogando com um empresário apoiando, ou é realmente a família que tem que cuidar nessa fase? Na minha opinião, acho que o empresário muito novinho assim não tem necessidade alguma. Eu acho que o empresário tem que entrar no momento em que você já é um profissional com um certo nome, no momento de uma negociação, porque às vezes o pai da criança, como meu pai, por exemplo, não tem um conhecimento desse meio de esporte e tudo, não tem como negociar. Aí o empresário tem que entrar, mas eu acho que muito novinho assim não tem necessidade. Não precisa. Não precisa. Tá bom, então muito obrigada pela sua participação. Obrigado aqui. a vocês. A rodada do Brasileirão e outras notícias do esporte daqui a pouquinho no Globo Esporte. 12:04. A ciência está fazendo a parte dela. Faça você a sua. Use camisinha. Todos contra a AIDS. Saúde, a gente vê por aqui. Globo Esporte, oferecimento ATL, cobertura 100% digital em todo o Brasil. Olá, boa tarde. Um livro de 1947 é relançado. O tema é o negro no futebol brasileiro. E 56 anos depois, 2 ex-craques da seleção afirmam que ainda há preconceito racial no esporte e fazem duras críticas a um ex-treinador do Flamengo. E cobram de Pelé. Para eles, o rei nunca assumiu que é negro. O Globo Esporte já começou. Hoje tem Flamengo e São Caetano na Globo. No gol rubro-negro, Júlio César, que já salvou o time de derrotas e até de goleadas. Mas foi um lance inusitado que virou notícia na carreira dele. Mal ele pega a bola, já está pensando em lançar. É dos pés e das mãos do goleiro Júlio César que saem muitos contra-ataques do Flamengo. Sempre foi assim, mas a partir do momento que a gente que teve essa mudança da regra, que o goleiro, quando pega a bola, só pode ficar 6 segundos, a bola na mão do goleiro, o time já tem que se posicionar para que a gente possa pegar o time num contra-ataque, né? Então a gente treina isso. Olhando daqui da grande área, não parece difícil acertar uma reposição de bola. O campo é tão grande que a gente acha que o goleiro vai sempre encontrar um companheiro livre. Mas não é bem assim. Na pressa, na hora do jogo, costumam aparecer uns obstáculos inesperados. O obstáculo no caminho de Júlio César foi a nuca de Fabinho. A saída de bola apressada no jogo contra o Bahia acabou no nocaute do companheiro de time e num gol contra histórico. Aquilo foi uma fatalidade. Foi até um pouco de precipitação da minha parte, até porque ganhávamos a partida.
E aconteceu. Queria eu toda vez acertar a cabeça do companheiro, fazer o gol e o Flamengo sair com a vitória, porque a gente era campeão. Júlio César viu pela televisão outro acidente de percurso em reposição de bola que acabou em gol, na partida entre São Caetano e Fortaleza. E mostra solidariedade a Silvio Luiz. O Silvio foi procurar também sair jogando rápido, mas só que aí o jogador do Fortaleza foi mais malandro, antecipou e acertou um chute que também... Pô, ele pode tentar 10 vezes e vai acertar 1 ou 2 no máximo. Nem todos têm pressa no São Caetano. Hoje, contra o Flamengo, o técnico Mário Sérgio quer 10 jogadores correndo e um calminho. Silvio Luiz sabe que não pode correr muito, senão... Nossa posição é um pouco ingrata aí, né? Acaba acontecendo alguns acidentes. Silvio Luiz sabe que defender é apenas metade do trabalho do goleiro. A outra metade é devolver a bola que veio. Que treina todos os fundamentos, né? Principalmente reposição de bola, que é o que o goleiro mais usa, né? Habilidade, tenta aperfeiçoar, né? Silvio diz que já corrigiu a pontaria. E parece que ele tem razão. Acertou o alvo, né? Acabei acertando aí o câmera aí, né? No aquecimento. Mas isso acontece também, acidente de trabalho. Atenção, botafoguenses, o Alvinegro vai estrear na segundona, dia 25, uma sexta-feira. A partida é às 8h30 da noite contra o Vila Nova, lá em Goiânia. Daqui a pouco, Parreira convoca os estrangeiros e dá de ombros para os que exigem renovação na seleção. E você vai ver o time que não jogou, mas é o novo líder do Brasileirão. Guga está eliminado do torneio de Monte Carlo. Ele perdeu de virada para o sueco Magnus Norman. Gustavo Kuerten começou o jogo de forma arrasadora, quebrando o saque do adversário logo no primeiro game. Confiante, Guga caprichava nos voleios e nas cruzadas. Do outro lado, Norman errava muito, alguns erros grosseiros. O brasileiro fechou o primeiro set em 6-1. No segundo set, chegou a abrir 5-2 e quando tudo indicava uma vitória fácil, aconteceu o pior. Norman cresceu na partida, caprichou nas bolas vencedoras e fechou 5 games consecutivos para irritação de Guga. Resultado, 7-5 para o sueco e decisão adiada para o terceiro set. Norman continuou melhor. Enquanto Guga não conseguia aplicar golpes com precisão, o sueco soltava o braço. Teve até deixadinha. 6-2 arrasador. E o sueco vai enfrentar na terceira rodada o italiano Filippo Volandri. Depois da partida, o técnico Larry Passos disse que o excesso de confiança, quando vencia facilmente o segundo set, foi o motivo da derrota de Guga. Suspenso por 30 dias, Carlão se defende. 38 anos de idade, 20 de vôlei, sendo 15 na seleção. Carlão, o capitão do Brasil na conquista do ouro em Barcelona, está em casa se preparando. O jogador famoso pelos ataques agora vai atuar na defesa, para tentar reverter a suspensão de 30 dias imposta pela Justiça Desportiva. O motivo foi o atraso para o exame antidoping, depois do jogo entre Unisul e Ubra em Canoas, pela final do Brasileiro de Vôlei. Carlão alegou ter ficado chateado pelo fato do time ter perdido de virada e deixou o ginásio a pé em direção ao hotel. Só mais tarde ficou sabendo que havia sido sorteado para o exame. Voltou ao local do jogo, mas aí já era tarde. Apesar de ter atrasado, não me neguei a fazer, né, o antidoping. É uma coisa que realmente eu queria deixar claro e que eu não seja punido por uma coisa que não aconteceu. Carlão se colocou à disposição da confederação para fazer o antidoping esta semana. Eu espero que a coisa se resolva da melhor maneira possível, né, e vou aí tentar minha defesa, né? Eu tenho 5 dias, né, para apresentar as minhas explicações e vou esperar o que o tribunal vai decidir. Na próxima terça-feira, Parreira completa a lista para o amistoso contra o México, dia 30, em Guadalajara. A gente adianta alguns nomes. Antes, confira os estrangeiros. Dos 16 chamados, só Juninho Pernambucano não enfrentou Portugal, mas estava na lista contra a China. Os outros 15 são o goleiro Dida, os laterais Cafu, Belete e Júnior, os zagueiros Edmilson e Juan.
Os meias Emerson, Flávio Conceição, Gilberto Silva, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho. E os atacantes Adriano, Amoroso, Rivaldo e Ronaldo. Roberto Carlos estaria na lista, não fosse essa trombada no árbitro no último amistoso. Está suspenso preventivamente pela FIFA, abrindo caminho para Tirson do Flamengo, que deverá ser chamado na semana que vem. O zagueiro Luizão do Cruzeiro também é nome praticamente certo. Parreira repetiu a lista e repetiu também a convocação antecipada de Kleberson do Atlético Paranaense. O Kleberson já é um nome que a gente pode considerar certo nessa lista? Com certeza. As convocações têm sido as mesmas, os nomes também, mas o discurso de Carlos Alberto Parreira já começa a mudar. Pela primeira vez, ele deu um leve puxão de orelha nos pentacampeões. É interessante frisar, pelo fato de terem sido campeões do mundo, não garante lugar efetivo aqui na seleção. A cobrança em cima de Ronaldinho foi com bom humor. Ele está precisando estrear comigo, coisa que não aconteceu até agora. Até já cobrei dele, mano. Até quando ele me ligou, eu falei, não, você vai ser convocado até fazer gol, mano. Parreira alerta, mas ao mesmo tempo prestigia os pentacampeões. Logo depois de anunciar a lista, ele mandou um recado no programa Arena Sport TV para quem defende uma renovação agora na seleção. Diz quem tem que sair, quem tem que entrar. Pronto, me ajuda? Vai, Paulo. Tá ficando mais fácil, ó. Diz quem tem que sair, diz quem tem que entrar. Até o início das eliminatórias, Parreira continuará repetindo a lista com os pentacampeões. Com eles, o técnico assina embaixo. Pela Libertadores, o Santos recebe hoje à noite o El Nacional do Equador na Vila Belmiro. Ontem, o Paysandu foi a Santiago e arrancou um empate contra a Universidade Católica. No próximo bloco, exclusivo, 2 craques do futebol brasileiro mandam recados duríssimos contra o preconceito racial. E eu acho que sempre as pessoas falam, não tem nada a esconder, o Evaristo, isso já é de muito tempo atrás, ele é racista. Oito jogos hoje na 4ª rodada. O Internacional só joga amanhã contra o Flu, mas já é líder. O time ganhou os 2 pontos que havia perdido no empate contra a Ponte Preta. Segundo o STJD, o time de Campinas escalou irregularmente o meio-campo Roberto. Tricolor virou sinônimo de sofrimento triplo. Os times de 3 cores andam mal das pernas neste Brasileirão. Carlos Gil e Pitaco explicam. Sabe aquela história do 1 é pouco, 2 é bom? No Campeonato Brasileiro, 3 é demais. Sofrimento demais para quem veste 3 cores. Tudo bem, ainda falta muito, 43 rodadas. Mas até agora, sinal vermelho para os tricolores. Criciúma e Paraná estão mais ou menos. Dividem a 10ª posição. O Grêmio é o 12º. O Fortaleza ainda não venceu, está na 18ª posição. Decepcionando mais ainda, o São Paulo é o 20º. E o Bahia, o 23º, penúltimo colocado. O Lanterninha é o Fluminense. Só ganhou 1 ponto em 9 disputados. Mas a cromoterapia pode ajudar o tricolor carioca. É só deixar tudo laranja, como a tela da sua TV, e o Fluminense tem uma camisa laranja. Só que o estatuto do clube não permite que ela seja utilizada em partidas oficiais. O laranja é a cor de mais jovialidade, de mais força energética que a gente tem. Nos últimos 10 campeonatos brasileiros, só um tricolor foi campeão, o Grêmio, em 96. 2 cores equilibradamente é o que funciona melhor. A cor da moda é o preto básico. Desde 95, todo campeão tem preto no uniforme. O preto estimula o primeiro chakra. O primeiro chakra, ele tem a ver com a sobrevivência, com a garra, com a força de vida. Então o preto estimula esse chakra. Não entendi nada! O primeiro chakra, o preto estimula esse chakra. É claro que cor não ganha jogo, mas pelo visto, 3 cores também não. Os internautas ligados no Globo Esporte não tiveram pena do goleiro Silvio Luiz, do São Caetano.
querem que ele veja de novo o lance que acabou na bomba meteórica de Dude do Fortaleza. Não tem jeito, vamos ter que mostrar. Esse é o golaço da rodada. Foram 10.579 votos. 47% escolheram o gol de Dude. Fico feliz, né? E agradeço as pessoas que votaram em mim. Eu antecipei o adversário e bati bem no gol. Então, eu acho que foi mérito meu. Novos candidatos vêm aí, fique ligado. Depois de Mulheres Apaixonadas, tem futebol aqui na Globo. Um dos destaques é Vasco e Corinthians. No último treino, os dois treinadores usaram a mesma tática. Um Corinthians experiente, veloz e muito entrosado. É este o adversário que o Vasco terá pela frente hoje à noite. E com mais um detalhe. Depois da chegada do técnico Geninho, a principal arma corintiana tem sido o jogo aéreo. Dos 9 gols até agora no Brasileirão, 6 foram de cabeça. Para que esta arma se torne cada vez mais eficaz, os jogadores não passam um treino sequer sem fazer novos ensaios. E nesses momentos, o técnico Geninho sempre pede para que as câmeras de TV sejam desligadas. Apesar de parecer muito manjada a jogada da bola parada, há sempre um novo detalhe que pode surpreender o adversário. Quando nós começamos a sentir que o adversário está marcando bem uma jogada, você coloca alguma coisa a mais. Liedson, que tem 1,73 m de altura, já fez 7 gols de cabeça este ano. Além de ter uma boa impulsão e um posicionamento correto na área, o atacante explica o que deve ser feito para se conseguir uma cabeçada certeira. Tem que ver, né, a posição do goleiro realmente e você cabecear sempre pro chão. Outro ótimo cabeceador do time é Fábio Luciano, o zagueiro que mais gols marcou este ano no futebol brasileiro. 7. E esta vocação para artilheiro é explicada. Tive um tempo na Ponte, um período até longo, né? 3, 4 anos jogando como atacante, como meia. Jogando em casa, o Vasco de Marcelinho pode até ser considerado o favorito. Mas é bom não se descuidar. O Corinthians é um time cheio de qualidades. São Januário, último treino do Vasco para o jogo contra o Corinthians. Aqui à minha esquerda, o técnico Antônio Lopes orienta seus jogadores em ações que nós não vamos mostrar. Ele pediu para não filmarmos o treinamento. Da mesma maneira como eu vejo televisão, escuto rádio e leio jornal, os outros treinadores também. Então é dar a arma para o adversário. Então você curte aí as maravilhosas imagens da torcida, da arquitetura do estádio, e não as jogadas ensaiadas, o treinamento tático, a preocupação com a defesa. Preocupa, sem dúvida nenhuma, que eles são bons no alto e nós treinamos aí exaustivamente as faltas de lado contra a gente e os escanteios também. Bola rolando só no telão, que enfeitava a inauguração da concentração do time dentro de São Januário. A partir de agora, é aqui que o time dorme e é daqui que o time sai, andando para os jogos em casa. Marcelinho, que você vê nestas imagens do comecinho do treino, tem hoje um jogo que não pode ser considerado normal. Lógico que vem sempre na memória todos os anos que vivemos lá. 8 anos de glórias do maior ídolo do Timão na década de 90, que ficou nervoso na primeira vez em que enfrentou o Corinthians, jogando pelo Santos, perdeu em casa. Primeira vez já aconteceu, agora é um outro momento, um momento super especial que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, no próprio Vasco. No fim do treino, ele cobrou faltas. Em vez das cobranças, você fica aí com essa linda imagem do gato preto rasgando o gramado. Não tem problema nenhum, daqui a pouco ele toma uma bolada, ele cai duro ali, é churrasquinho de gato. Um livro relançado e a discussão do preconceito racial no futebol explode novamente. Copa de 50, final contra o Uruguai. Maracanã lotado e uma derrota que o Brasil nunca poderia esperar, 2-1. A culpa caiu sobre os 3 jogadores negros da equipe. A prova estaria naqueles bodes expiatórios, escolhidos a dedo, e por coincidência todos pretos, Barbosa, Juvenal e Bigode. Os brancos do escrete brasileiro não foram acusados de nada. Esta é uma das constatações de Mário Filho, no livro O Negro no Futebol Brasileiro. A 4ª edição traz a capa ilustrada por um quadro de Francisco Rebolo. Nele, um jogador negro, de touca, dribla um atleta branco, provocação que o autor certamente aprovaria. Mário foi um cronista preocupado com a dimensão humana do futebol, o primeiro a discutir questões relevantes já na década de 1930.
Por sua atuação como jornalista, ganhou justa homenagem. Mário Filho é o nome oficial do Maracanã. Mas ele narrou principalmente histórias que aconteceram antes da construção do chamado maior do mundo. Nas 343 páginas, aprende-se que o primeiro clube a aceitar um jogador negro foi o Bangu, que o Vasco foi o primeiro a desafiar a aristocracia aceitando pessoas pobres e negras no seu quadro social. Pode-se também conhecer a importância de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, para que negros e mulatos tenham conseguido mais respeito nos clubes. São vários os retratos do preconceito. Há mais ou menos 80 anos, os negros usavam toucas para esconder o cabelo crespo e pó de arroz para clarear um pouco o tom da pele. Eles tentavam se passar assim por pessoas brancas e muitas vezes era a única chance que tinham de ser aceitos em clubes que não aceitavam negros. O Fluminense, por exemplo, ganhou o apelido de pó de arroz exatamente por esse motivo. Hoje os negros não são obrigados a passar por situações como essas, mas será que o racismo realmente terminou no futebol brasileiro? Cláudio Adão foi dos maiores artilheiros do Brasil. Fez história nos 4 grandes clubes do Rio. Há 5 anos é treinador formado, tem curso de técnico pela FIFA. Foi bicampeão nacional no Peru e denuncia. Quando você joga, você jogando futebol, defendendo as cores do seu clube, você não tem racismo, não tem racismo. O racismo é quando você para. Você foi um atleta brilhante dentro do clube e você não ter direito de trabalhar ou ter uma oportunidade para você exercer a sua profissão. Adão esteve como auxiliar técnico no Flamengo na época de Lula Pereira. Chegou também a ser assistente de Evaristo de Macedo até o fim do ano passado. E é contra Evaristo que vem a acusação mais grave. O Evaristo, isso já é de muito tempo atrás, ele é um racista, entendeu? Só falando assim. Você acha que ele é racista? Racista, vem as pessoas falando por trás. Não, acho que tem que ser bem claro. É racista. E o que ele fez comigo no Flamengo, acho que não foi legal, fez com o Silva Batuta, então ninguém tem coragem de falar. Eu estou tendo coragem de falar porque isso foi uma coisa, acho que ele vai levar isso com ele, depois ele vai ficar arrependido. Adão acha que foi preterido pelo fato de ser negro. O ex-técnico do Flamengo viu o depoimento de Cláudio Adão e contra-atacou. Eu tive o Lula, que foi treinador do Flamengo, foi meu jogador. E mais ainda, o pai do Lula foi meu auxiliar técnico. É negro. Você acha? Trabalhei no Vasco com o meu auxiliar técnico, era o Alcir. E você sabe quem é o Alcir. E o meu preparador físico era o Bebeto. Não houve nada de pessoal, pelo contrário, sempre tive um carinho por ele muito grande, sempre tratei ele muito bem, né? E só espero que ele se informe melhor e não diga tanta bobagem, tanta besteira. Uma constatação é inegável. Se hoje os jogadores negros são maioria no futebol, o mesmo não se pode dizer dos treinadores. O comentarista Sérgio Noronha tem uma tese. Algumas pessoas não gostam de receber ordens de negros. Então o técnico é aquele cara que dá ordem, chama atenção, puxa pelo braço, às vezes grita até quando está à beira do gramado, dando uma ordem qualquer, num tom autoritário. E nem todo mundo gosta de receber ordem de negro. Na seleção, os craques negros são incontáveis. Pelé, Didi, Zizinho. No entanto, nunca houve um técnico negro. E embora os jogadores tenham superado barreiras do preconceito, alguns comportamentos mostram que nem tudo é tão claro quanto parece. Hoje em dia eles raspam o cabelo por quê? Para esconder isso aqui, ó. Esse pichainzinho que ninguém gosta de mostrar. As cabeças raspadas viraram mesmo mania no futebol mundial. Cabelo ruim tem que cortar, meu irmão. A segunda parte do livro de Mário Filho, incluída na edição de 1964, aponta a atuação de Pelé como um importante marco para a mudança do papel do negro no futebol brasileiro. Num dos trechos, Mário escreve: nenhum preto no mundo tem contribuído mais para varrer barreiras raciais do que Pelé. Não é o que muitos pensam. Cláudio Adão espeta. No mundo todo, ele é o atleta do século. Eu acho que ele podia divulgar isso com mais clareza e tentar ajudar a raça dele em questão de trabalho, porque ele tem força para falar. As novas gerações podem não conhecer, mas Paulo César Lima, o Caju, fazia misérias com a bola. Marcou época no Botafogo, no Fluminense e na seleção.
sempre conhecido pelo talento, pela autenticidade e pela língua afiada. Pelé, vai bater bola. Tá filmando ou não? Tá gravando? Sim, estava gravando. E antes de você ouvir o que ele disse, saiba que Paulo César Caju disputou 2 Copas do Mundo. Foi campeão no México ao lado de Pelé, mas acha que o rei anda distante demais da própria corte. Só bate bola na Casa Branca, rapaz. Vai bater bola na favela, rapaz. Você é preto, igual a gente, rapaz. E assuma. Só isso. Pelé vai se manifestar hoje a respeito do assunto. Se Mário Filho estivesse vivo para atualizar a obra, talvez usasse um ponto de interrogação e mudasse um pouco o título do seu livro. Qual é, afinal, o papel do negro no futebol brasileiro? Num país que se julga tolerante em relação às questões raciais, ainda parece haver uma ferida aberta que nenhuma touca, pó de arroz ou cabelo raspado tem a capacidade de esconder. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. Globo Esporte, oferecimento ATL, cobertura 100% digital em todo o Brasil.